Salve vivas! Este é o Jornal Verdade da agência CWB de Notícias desta terça-feira, dia 29 de outubro. Dia Nacional do Livro e também o Dia Nacional e Mundial da Psoríase. Nessa edição, entrevista, comentário, futebol, serviço e, logicamente, notícia verdade. Eleições municipais encerradas e passam a já acontecer conjecturas com relação às futuras eleições. As eleições de daqui 2 anos, quando elegeremos presidente, governadores, senadores, deputados federais, deputados estaduais. Se apegando nos resultados deste pleito, já se fazem projeções futuras. Aqui no Paraná, com a eleição em Curitiba de Eduardo Pimentel, se projeta que o partido dele possa ser um potencial para a eleição vindoura. Se fala muito em Alexandre Cury como candidato ao governo do estado, mas outros nomes também já estão se projetando possível candidatura ao Senado da República, Cristina Gremel, a candidata a prefeito de Curitiba, que fez uma expressiva votação. E isto lhe dá cabedal para se apresentar como pretendente à carreira de senadora, à cadeira de senadora. São 2 senadores que elegeremos. Oriovisto e Flávio Arnes estão encerrando seus mandatos. Elegeremos 2 senadores. A Cristina Gremel aparece, a princípio, em potencial como candidata. Quais serão os outros candidatos ao Senado? Quais os outros candidatos ao governo do estado? Enfim, as projeções começam agora a se desencadear justamente referindo-se ao resultado das eleições deste ano. Eleições deste ano que mostraram uma queda vertiginosa, impressionante do PT em todo o país. O PT fez pouquíssimas prefeituras e isto pode representar também o indicativo futuro de como serão as eleições de daqui 2 anos. O fato é que o brasileiro se absteve de votar em grande número, muitos não compareceram às urnas, mas lá no fundinho o brasileiro gosta e gosta muito de política, tanto é que ele já começa a conversar sobre eleições de daqui 2 anos. Muito grato, até a outra. Está começando No Ar da Tortuga, um programa feito para o agricultor que sabe aonde quer chegar. Deve-se ter cuidado com o excesso de palha ou serragem aplicados no solo, pois eles causam imobilização do nitrogênio, e à medida que se processa a decomposição, esse elemento é indisponível no solo. Por isso, é aconselhável suprir a terra com compostos ricos em nitrogênio. Outra boa dica é usar cinza de madeira, que é rica em potássio, para controlar as pragas e até algumas doenças na sua plantação. Boa colheita! E não se esqueça, câmara de ar nova é apenas 5% do custo da troca do conjunto rodante. Ou seja, é 5% de investimento seu e 100% da nossa força sustentando o seu negócio. No Ar da Tortuga tem mais borracha, mais resistência, mais durabilidade. No Ar da Tortuga tem mais dicas para você. Fique ligado. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O presidente do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, Aloysio Mercadante, disse que o resultado das eleições municipais, com 80% dos prefeitos tendo sido reeleitos, demonstra a satisfação do povo
com a atual situação do país. Para Mercadante, o grande recado que veio das urnas é a continuidade das administrações que estão em curso. Essa declaração do Mercadante me faz acreditar que o petista não enxerga a realidade mostrada para todo o Brasil e principalmente para o PT, o Partido dos Trabalhadores. Ficou caracterizado, efetivado, certificado que o PT não está mais com aquela pujança. O PT foi negado, pois o PT perdeu na grande maioria dos municípios brasileiros. Então, precisamos urgentemente fazer que o Aloysio Mercadante possa pensar melhor. Acho que o presidente do BNDES deve consultar um médico ou, quem sabe, até tomar um fosfosol, como dizia minha avó. Em forma de manteiga, queijo, creme de leite, os investimentos em novas indústrias e na tecnologia no campo têm impulsionado a produção de leite e derivados no Paraná, em meio a uma série de novos empreendimentos que verticalizam a cadeia leiteira e agregam valor aos produtos, e o Estado, logicamente, aumentou em 18% o volume de leite industrializado nos últimos 5 anos. O volume total de leite fornecido para industrialização era de 3,09 bilhões de litros em 2018 e saltou para 3,61 bilhões de litros em 2023, o que faz do Paraná o segundo maior produtor de leite e derivados industrializados do país, de acordo com a pesquisa trimestral do leite do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. O crescimento do período foi suficiente para o Paraná ultrapassar o Rio Grande do Sul, que produziu 3,16 bilhões de litros de leite inspecionados. O deputado Tito Barrichello está no jornal nesta terça-feira para falar sobre um assunto importante, assunto que chama a atenção de todas as autoridades. O deputado Tito Barrichello fala sobre impunidade no Brasil. O Brasil é o país da impunidade. Infelizmente, os criminosos acabam tendo vantagem em praticar ilícitos pela baixa consequência penal. A regra no direito penal é que as penas devem ser proporcionais ao mal causado. Nós temos que compreender que o direito penal protege bens jurídicos, como a vida, integridade física, o patrimônio, o erário público. E toda vez que alguém macula um bem jurídico, tem que ter uma consequência proporcional. O problema é que essa proporcionalidade não está acontecendo no Brasil. As pessoas praticam crimes graves, lesam o erário público, como por exemplo a questão advinda da Lava Jato, e não tem a consequência. Com isso, se perpassa um recado para toda a sociedade de que o crime compensa, desde uma criança, um adolescente, um adulto, um idoso. Mesmo as pessoas que agem com ética, às vezes essas pessoas têm a impressão que não há uma consequência penal para aqueles que causam danos à sociedade. Isso é verdade, porque o nosso Código Penal ele é totalmente ultrapassado. Para vocês terem uma ideia, nosso Código Penal é o Decreto-Lei 2.848 de 1940. Tudo bem que teve a reforma da Lei 7.209 de 84 e que muitos tipos penais são mais modernos, mas ainda assim a consequência é muito branda. Vou dar um exemplo muito simples para vocês. A questão advinda dos furtos e roubos que estão acontecendo em Curitiba, de celulares, de carteiras e de outros objetos, de forma contínua em praticamente todos os bairros. Quem duvida disso é só andar, por exemplo, aqui no Centro Cívico ou no bairro Água Verde com um celular à mostra. A chance de você ter ali como consectário o furto é muito grande. E por que esse furto acontece? Acontece basicamente
porque as pessoas que estão praticando esses furtos já foram presas 1, 2, 3, 4, 5 e muitas vezes. Estou cansado já de levar imagens, por exemplo, para a Polícia Civil de condomínios onde se identificam esses ladrões. E a Polícia Civil investiga, termina o inquérito, pede a prisão, mas esses criminosos são colocados em liberdade em momento seguinte, fomentando, fazendo com que o negócio do furto de pequenos valores seja um bom negócio. Só para vocês terem uma ideia, essas quadrilhas muitas vezes vêm até de São Paulo para cá, para praticar ilícito. E o que nós podemos fazer aqui no Brasil? É mostrar que o crime não compensa. Aqui no estado do Paraná, nós temos uma boa polícia civil, uma boa polícia militar, uma boa polícia científica. Agora, o problema é que bandido não fica na cadeia, salvo crimes muito graves e quando ocorre uma comoção pública. Em regra, é a impunidade. Então, nós, enquanto sociedade, precisamos repensar valores, repensar conceitos e modificar toda a estrutura do Código Penal. Para quê? Para que a pena tenha um vínculo extremado com o dano causado à sociedade. No linguajar comum sempre se diz que a consequência praticada pelo criminoso, dano causado pelo criminoso, não pode ser muito diferente, né, da ação que gerou essa consequência. Ou seja, tem que haver um vínculo extremado. Causou um dano a alguém, tem que haver um dano à criminalidade. Então tem que haver essa retribuição. E infelizmente aqui no Brasil e no estado do Paraná também nós vivemos a impunidade. O primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu expôs a determinação de Israel em derrotar o Irã e reforçar posição no Oriente Médio através de acordos de paz com países árabes, quando a guerra em Gaza terminar. Dirigindo-se ao parlamento israelense, Netanyahu ressaltou que, de acordo com o plano do Irã, se Israel cair, todo o Oriente Médio cairá nas suas mãos. Netanyahu também revelou um objetivo futuro para Israel: acordos de paz com mais países árabes, pretendendo continuar o processo que liderou a alcançar a paz com todos os países árabes, declarou Netanyahu, acrescentando ainda que Israel iria intermediar esses acordos com países que pensam da mesma forma e que também lutam por um Oriente Médio seguro, estável e próspero. Antes do silêncio total, ainda serão necessárias muitas palavras inúteis. Voltamos após o intervalo. Esta é a Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Carnes especiais, cortes nobres, assados com requinte e muita qualidade. Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos. Qualidade não custa caro. Qualidade com preço justo. Carnes frescas e assadas é na Casa de Carnes e Mercearia Dois Irmãos, a tradicionalíssima de Matinhos. A Capa Fina tem dezenas de lojas especializadas em acessórios para celular. A Capa Fina tem tudo. Tem capas, películas, fones, microfones, caixas de som, iluminação e muito mais. A Capa Fina é especializada e por isso tem produtos com garantia. A Capa Fina mantém uma rede especializada em assistência técnica. A Capa Fina está espalhada pelo centro, pelos bairros e região metropolitana. Capa Fina. Padrões, cores e modelos exclusivos na moda masculina. Na Cidade Sorriso, Moraes World Elegance. Camisetas, camisas, blazers, ternos, cintos, gravatas, moda masculina. Rua Hermelino de Leão, 197, Centro de Curitiba. Aqui na Loja Moraes você encontra tudo isso e muito mais, desde o esportivo, linha social, todos com preço justo e qualidade. Gestores públicos, empresários e instituições que fazem o reaproveitamento e adoção de alimentos discutiram ações para combater o desperdício e a fome.
Esses foram os assuntos de uma audiência pública realizada na Assembleia Legislativa do Paraná. O debate foi proposto pelo deputado Paulo Gomes. Segundo a FAC, Agência da ONU de Combate à Fome, tivemos em 2022 1 bilhão de refeições que acabaram no lixo. Veja que contradição. Ao mesmo tempo que temos tantas pessoas passando fome e o Brasil como grande produtor de alimentos, nós temos outra ponta, um grande desperdício. É preciso que a gente crie mecanismos para que restaurantes, bares, comércio, indústria entendam a importância da doação e o Estado incentive essas doações e a Assembleia Legislativa tem um papel fundamental na criação de leis bem elaboradas para que sejam aplicadas. Pesquisa em biodiversidade. Segundo o ranking Top 30 publicado pela renomada editora acadêmica holandesa Elsevier, especializada em publicação científica mundial, dentre as brasileiras da lista, apenas 2 são paranaenses, UEM e Universidade Federal do Paraná, a UFPR. De acordo com o ranking, o Brasil se destaca entre os países latino-americanos. Das 30 universidades listadas, 22 são brasileiras, sendo 18 federais e 4 estaduais. A UEM figura como a única estadual da região sul. Ela integra o grupo das estaduais com 3 de São Paulo. Universidade de São Paulo, USP, Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. A estadual paranaense aparece na 21ª posição entre as brasileiras mais bem avaliadas e em 28ª entre as universidades latino-americanas. O ranking é formado também por universidades da Argentina, Chile, Colômbia e México. O presidente da Câmara, Arthur Lira, enviou ao Supremo Tribunal Federal manifestação em que defende a proposta que limita decisões monocráticas de ministros da Corte. Ele declarou que a matéria não apresenta qualquer institucionalidade e não interfere na autonomia do STF. Não se busca suprir ou extinguir a função jurisdicional do Supremo Tribunal Federal, tampouco a interferência em sua autonomia como órgão de controle constitucional. Ao contrário, o objetivo primordial da PEC é a racionalização do exercício de medidas cautelares e de decisões monocráticas, conferindo maior previsibilidade e transparência à atuação judicial, afirmou Lira na manifestação. O Paraná registrou o menor número de roubos nos primeiros 8 meses de 2024 dos últimos 17 anos para o período. Dados do Centro de Análise, Planejamento e Estatística da Secretaria de Estado da Segurança Pública indicam redução de 66,7% na comparação com o mesmo recorte de 2007 e de 24% quando confrontados os dados de 2024 com os de 2023. O número de furtos também teve queda. Foram 12.337 casos de roubos registrados de janeiro a agosto deste ano, contra 37.066 ocorridos no mesmo período de 2007, ano em que os números passaram a ser contabilizados com a implementação do Boletim de Ocorrências Unificado. Já em 2023, no mesmo período, foram 16.297 registros. Para o secretário estadual da Segurança Pública, Hudson Teixeira, a redução nos índices de crimes contra o patrimônio é reflexo dos grandes investimentos do Estado na área de uma presença cada vez maior das forças policiais nas ruas. Isso é fruto de todo o investimento que o governo do Estado tem feito, somado à ação eficaz e comprometida das polícias, possibilitando que chegássemos nesse resultado. O menor índice de roubo dos últimos 17 anos, afirma. As vendas de moradias usadas nos Estados Unidos caíram para o nível mais baixo em 14 anos em setembro, provavelmente porque os compradores em potencial aguardam taxas de hipotecas mais baixas, com os preços das casas permanecendo elevados. As vendas caíram 1,0% no mês passado, para uma taxa anual ajustada sazonalmente de 3,84 milhões de unidades. O nível mais baixo desse outubro de 2010, informou a Associação Nacional de Corretores de Imóveis. Economistas consultados pela Reuters previu que as revendas ficariam inalteradas em uma taxa de 3,86 milhões de unidades. Mais notícia verdade após o intervalo. A presença fotográfica dos ausentes.
As imagens do ontem e do hoje se encontram no amanhã graças a muita dedicação e experiência de serviços prestados. A T-Color Foto perpetua imagens com muita tecnologia. Revelações, fotos e impressões diversas em tamanho e padrão. Edição, produtos, equipamentos, suporte técnico e o mais importante, muita garantia nos serviços prestados. T-Color Foto, tudo para imagens na Conselheiro Laurindo 506, 3222-1015. Papai. É pra dar sorte. Deu certo, papai? Deu certo, filha. O crédito que gera o desenvolvimento transforma a vida de milhares de famílias. BRDE. O Bar Mignon foi fundado em 1925. Gostaria de convidá-lo a experimentar os nossos pratos e sanduíches para você poder comprovar a qualidade dos mesmos. A Agência Nacional de Energia Elétrica anunciou que a bandeira tarifária para valer a partir do dia 1º de novembro será amarela, refletindo assim a melhora nas condições de geração de energia no Brasil. A medida se aplica a todos os consumidores conectados ao Sistema Interligado Nacional. Portanto, os consumidores pagarão a tarifa de R$ 1,885 a cada 100 kWh consumidos, logicamente. Uma queda significativa em relação aos R$ 7,877 da bandeira vermelha, patamar 2, a mais cara de todo o sistema de bandeiras que vigorou no mês de outubro. O impacto da inovação no desenvolvimento econômico do Norte pioneiro agora pode ser mensurado de forma concreta. Um estudo conduzido por pesquisadores da Universidade Estadual do Norte do Paraná mostra que desde a criação do Sistema Regional de Inovação, em 2016, a região experimentou um crescimento significativo. O produto interno bruto per capita dos 5 municípios que fazem parte da iniciativa aumentou em média 23,17% entre 2011 e 2022 em comparação com as demais cidades da mesorregião. São 46 no total. Os dados foram levantados em um estudo publicado na revista Ensino e Pesquisa em Administração e Engenharia, que analisou os municípios de Andirá, Bandeirantes, Cambará, Jacarezinho e Santo Antônio da Platina, pioneiros na participação do SRI, com apoio do Governo do Paraná e também do SEBRAE, isso entre 2011 e 2021. Analistas consultados pelo Banco Central subiram pela 4ª semana consecutiva a sua projeção para a alta do IPCA neste ano, com a expectativa agora ultrapassando o teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, de 4,50%, de acordo com a pesquisa Focus que foi divulgada. Portanto, o levantamento que captou as percepções do mercado para indicadores econômicos mostrou que a medida das expectativas para a inflação ao consumidor no Brasil chegou a 4,55%, de 4,50% na semana anterior. Para 2025, houve um ligeiro aumento, com a projeção do IPCA marcando alta de 4,00%, de 3,99% anteriormente. Chegando a alegria do povo, o futebol com Zé Domingos. Bom dia, Zé. Bom dia, Johnny. Bom dia a todos.
Os paranaenses na Série B, Coritiba e Operário não sobem. Ainda há cálculos matemáticos que indicam possibilidades para tal, mas estas são remotíssimas. O melhor é calcar os pés no chão e já se programar para a próxima temporada. O Operário está à frente do Coritiba, diferença mínima. O Coritiba está ali numa posição boa, o Operário também. Não caem, mas também subir não sobem. O Operário tem jogo programado para hoje, lá em Goiânia, frente ao Goiás. O Operário vem de um bom resultado, ganhou do América Mineiro, uma das equipes pretendentes ao acesso. O Goiás ainda continua na briga, mas também com possibilidades remotas. É mais um jogo de cumprimento de tabela, Operário em Goiânia frente ao Goiás. Evidente que o Operário quer fazer mais 3 pontos para seguir nesta boa campanha da temporada. E o Goiás também quer se fortificar, já se programando para a temporada vindoura. O Atlético Paranaense conseguiu um resultado positivo frente ao Cruzeiro de Belo Horizonte, aqui em Curitiba, num jogo atípico. Atípico porque raramente acontece isso no futebol, com 3 segundos, exatamente isso, 3 segundos, um jogador da equipe mineira deu uma cotovelada contra o atleta do Clube Atlético Paranaense e foi de imediato expulso de campo. Com justiça, é verdade, porque ele já havia dado uma entrada antes também violenta. O time mineiro ficou com 10 jogadores, estava com um time alternativo. Mas deixemos tudo isto de lado. Observemos o comportamento do Atlético. O Atlético fez uma excelente partida, ganhou por 3-0, como poderia ter vencido por mais gols. E teve a seu favor o retorno do Fernandinho. Já a presença dele no banco deu uma força para os companheiros em campo e depois ele entrou nos minutos finais e participou dos gols que decidiram o jogo. Fernandinho está de volta, é um alento para o torcedor atleticano nesta briga com relação ao rebaixamento. Muito grato, até a outra. A notícia que faz bem. A base de urucum e LED azul na terapia fotodinâmica antimicrobiana é apresentada, portanto, uma alternativa para o quê? Totalmente nacional para tratar a litose. A litose é o mau hálito. Pesquisadores brasileiros descobriram que essa fórmula, um corante natural, pode dar fim ao mau hálito. O estudo publicado na revista científica PLOS ONE avaliou 52 crianças de 6 a 12 anos que respiravam pela boca e foram diagnosticados com halitose, quando a cavidade bucal apresenta odor ou mau cheiro. Segundo os cientistas, ao respirar pela boca, a saliva do indivíduo evapora com mais facilidade, impedindo assim a ação antibacteriana e também as propriedades de limpeza da saliva. A odontopediatra Sandra Calil, coautora do artigo, disse que para a pesquisa, a fotossensibilização utilizando o urucum, que é vermelho, combinado com o LED azul do aparelho, que os dentistas têm no consultório, facilitaram a adoção do protocolo. E agora ele está sendo também estudado para ser aplicado e pesquisado também nos adultos. Nossa oração de hoje está mais uma vez pedindo ao Eterno que ilumine a cabeça do novo prefeito de Curitiba, o jovem Eduardo Pimentel. Nosso povo precisa de ação. Boa intenção só não basta. O Jornal Verdade, da agência CWB de Notícias, volta sempre porque Deus quer. Shalom, irmãos.